Graças a Deus, irmãos. Amém? É bom louvar o Senhor, é bom cantar louvores ao seu nome. Nós vamos continuar cantando um hino do cantor cristão que eu gosto bastante e que tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. O hino de número 324, que diz que Jesus é o nosso refúgio verdadeiro. Nós precisamos estar seguros dele a cada dia. Se pois não tenho temor do mal, se guardado pela fé em Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele seu caminho sempre me conduz, não me deixará, me abrigará do pecado que me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. Abrigo eterno tem um Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receia não posso do mal feito, que procura terminar de enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém, irmãos? Que esse mestre esteja nos protegendo a cada dia e que nós possamos estar submissos a Ele, servindo a Ele de todo o coração, reconhecendo que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa proteção. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós precisamos de um lugar seguro. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Nós precisamos confiar no nosso Deus, que tudo pode, que tudo faz. Entregar as nossas vidas totalmente a Ele. Nós estamos em um período conturbado, difícil. E nós estamos também passando por um mês em que a OMS, os psicólogos e algumas organizações consideram um mês crítico e necessário para que se fale sobre o cuidado pessoal que nós precisamos ter. Não ao suicídio, não à depressão. E nós só vamos conseguir vencer todas as adversidades que acabam levando muitos dos seres humanos a entrar em depressão, e alguns desses a cometer o suicídio, se confiarmos totalmente em Deus, se entendermos que Ele é o nosso protetor, o nosso guia, o nosso refúgio. É isso que nós vamos falar. Os irmãos já devem até imaginar qual texto que será utilizado. Salmo número 46. Os irmãos, quando acharem, fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Esse salmo que é um salmo muito lindo, é um salmo bem conhecido. Eu creio que durante o período da pandemia ele deve ter sido muito lido
meditação em cima desse salmo aqui durante esse período de pandemia e gostaria de relembrar, gostaria de falar um pouco sobre esse salmo. Pano de fundo, quando esse salmo foi escrito, o que estava acontecendo, e nós precisamos, ao ler, ao meditar nesse salmo, de fato, reconhecer o Senhor como nosso refúgio, como a nossa torre forte. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes se estremeçam na sua fúria, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfraquecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações faz na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus amado, Deus querido, louvado continue sendo para sempre o teu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti porque temos a certeza de que em Ti nós temos a proteção que todos nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ter o Senhor como nosso refúgio, como a nossa fortaleza. Não merecemos, ó Deus, mas o Senhor faz por nós, por misericórdia, por compaixão, aquilo, ó Deus, que nós precisamos. Continue abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, podeis assentar. Queridos, esse salmo é um salmo que foi escrito aí para cânticos dos filhos de Corá, mas muitos dos estudiosos, comentaristas bíblicos vão atribuir esse salmo ao rei Ezequias. O rei Ezequias, que foi um homem que serviu a Deus de coração, que fez reformas, que em um dado momento ele teve uma tendência para errar, mas ele se corrigiu e ele serviu ao Senhor de todo o coração. E foi no período do rei Ezequias, que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 32, que Senaqueribe, um rei perverso, o rei da Síria, ele ameaçou a nação, o povo de Deus, e ele estava ali com um linguajar meio que de ameaça, de afronta mesmo, não só contra a nação. Ele não estava falando só contra a nação, mas ele estava falando contra o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, e ele jamais deveria pensar em fazer o que ele fez, falar como ele falou. E o rei Ezequias, em um dado momento, por causa da sua humanidade, ele temeu, ele ficou com medo, mas ele lá junto com Isaías, com o profeta Isaías, clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, estiveram naquela hora lembrando do Senhor como um refúgio, como uma torre forte. Lá no livro de Josué, capítulo 20, fala das cidades de refúgio que o próprio Deus pediu que fosse construída. E aquelas cidades de refúgio que servia para aqueles homens que por alguma circunstância da vida cometessem algum crime de forma inocente, eles tinham como fugir para aquela cidade para serem protegidos. E aquela cidade nada mais, nada menos simbolizava a proteção de Deus para nós, para cada um de nós, para aquelas pessoas daquela época. E quando o salmista ele escreve, quando ele fala que Deus é o nosso refúgio, não uma cidade, não muros, não guardas, nada disso. E o Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não guardar
Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar as nossas vidas, se o Senhor não guardar os nossos, nada nem ninguém vai poder guardar. A gente vive de uma aparente segurança que o mundo talvez possa nos oferecer, mas a verdadeira segurança, o verdadeiro refúgio, a verdadeira fortaleza está em nosso Deus. O rei Ezequias confiou totalmente em Deus, clamou ao Senhor. Aos olhos humanos, o exército de Israel, o povo de Israel não tinha chance nenhuma contra os assírios, contra Senaqueribe e todo o seu exército, que vinha há anos dissipando todos os seus inimigos, todos aqueles que se colocavam ali contra o rei Senaqueribe e o seu exército, eram sucumbidos, morriam, ou desistiam, ou se rendiam a ele. E naquela hora ele afrontou a nação de Israel e disse: quem é o Deus? Quem é o Deus que livrará vocês da minha mão? Coitado dele. Quando ele falou isso, o rei, num primeiro momento, temeu, mas depois ele lembrou do Deus que ele servia. Queridos, eu quero nessa hora fazer aqui uma analogia de que os problemas, as dificuldades que tem levado muitas pessoas à depressão, talvez sejam os Senaqueribes da vida, que tentam nos paralisar. Talvez as adversidades, todos os problemas, tudo que acontece nesse mundo e que às vezes nós tememos, mas é preciso lembrar do Deus que é refúgio. É preciso lembrar que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, quando a angústia vier, quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem. Problemas todo mundo tem, dificuldades todos têm, e problemas não é só coisas da nossa época, da nossa geração, não. Sempre existiram e sempre não existia aqui nessa terra, mas nós, a exemplo do rei Ezequias e do profeta Isaías, precisamos clamar ao Deus que tudo pode, aquele que é refúgio, aquele que tem todo o poder, aquele que na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da dificuldade, nós precisamos procurar. Nós precisamos entender que não somos super-homens nem super-mulheres. Nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos conversar, nós precisamos abrir a boca. Deus pode usar um irmão, Deus pode usar uma outra pessoa para te ajudar, para estar te auxiliando. Deus quer usar e nós precisamos da comunhão. A Bíblia diz que nós precisamos comunicar uns aos outros as nossas necessidades. Nós precisamos falar uns com os outros, nós precisamos confiar uns nos outros, primeiramente em Deus, primeiramente naquele que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, mas também precisamos do apoio uns dos outros. O número de depressão tem crescido a cada dia, a ansiedade tem entrado no coração das pessoas por não conseguirem lidar com os problemas da vida. As pessoas não estão conseguindo lidar com as frustrações, com os problemas. Nos ensinaram sempre a ouvir sim, e quando nós ouvimos não, nós nos desesperamos, nós nos frustramos, e por conta disso a ansiedade toma conta das nossas vidas, e por alimentar demais a ansiedade, que são problemas que são grandes. Eu não estou aqui desenhando o problema de ninguém, eu não estou aqui dizendo que ninguém tem problema e que não deve se preocupar, sim, mas nós precisamos tomar cuidado para não se preocupar demais, de forma exacerbada, e acabar entrando numa depressão, e infelizmente muitos não conseguem sair, muitos acabam sucumbindo, e tem crescido o número de suicídio no mundo, tem crescido o número de suicídio no meio de evangélicos e cristãos, de líderes religiosos, tem crescido, porque se acha super-homens, super-mulheres, porque acham que não devem procurar um profissional da área, porque acham que devem resolver tudo do seu jeito, do seu modo. Mas nós precisamos falar, e principalmente falar com o nosso Deus, principalmente
principalmente dobrar o nosso joelho, principalmente ter o hábito de orar sempre, pedir a Deus misericórdia, colocar diante de Deus o Salmo 55, versículo 22, diz assim: lança sobre o Senhor as tuas preocupações, as tuas demandas, e Ele cuidará, e Ele estará no cuidado, não deixará que nenhum dos seus servos seja desamparado. Confia no Senhor, fala com o Senhor. Jesus Cristo falou: entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós às vezes estamos perdendo esse momento de recolhimento, de estar sozinho com Deus, falando com Ele, confessando a Ele as nossas demandas, as nossas culpas, pedindo misericórdia, nos refugiando nele. Precisamos nos refugiar no Senhor, nos refugiar nele. Quando o salmista expressa aí numa forma de poesia, né? Os salmos são escritos como forma de poesia, e uma poesia que retratou uma realidade, algo que aconteceu, não foi nada inventado da mente do ser humano, mas algo que aconteceu. A provisão do Senhor veio, a proteção do Senhor veio, o cuidado do Senhor veio na vida deles. Basta ler a palavra de Deus, basta conhecer a história, para a gente saber o que foi que Deus fez. Um exército grande, um exército numeroso, aparentemente imbatível, mas pela manhã sucumbiu ali, de uma forma extraordinária. Extraordinária. Quem conhece a história, quem não conhece, por favor, eu peço que leia depois. Não temos tempo aqui para ler todo o capítulo, para falar da história, mas leia. Vou deixar os irmãos com essa curiosidade. Capítulo 32 segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Depois leia. Aqueles que já leram, que conhecem a história, releiam, para vocês verem o que Deus fez. O cuidado de Deus, quando Ele fala aqui, o Senhor, Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará desde o amanhecer. Foi pela manhã que o exército ali de Senaqueribe foi dizimado. Foi pela manhã, logo de manhã. Eles não esperavam. E Deus ali com o seu poder agiu. Não porque o povo de Israel era merecedor, não era não. Nós conhecemos a história, nós sabemos que eles não eram merecedores não. Mas Deus tinha feito um compromisso com eles. Deus disse que estaria com eles. Deus disse que seria com eles se eles clamassem, se eles se arrependessem, se eles buscassem a face do Senhor, se eles intercedessem, se eles realmente buscassem ao Senhor como refúgio, como fortaleza, como Ezequias fez, junto com o profeta Isaías. Eles buscaram o Senhor agir, assim como os discípulos que estavam dormindo e veio a tempestade, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ajudou, protegeu. Então Ele nos protege, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então que esse mês, eu e você, nós possamos refletir, não só esse mês, mas todos os dias das nossas vidas. Quando o desânimo vier, quando os problemas vierem, assim como o Senaqueribe veio ali dizendo que era imbatível, assim como o Senaqueribe fez com que em primeiro momento o rei ficasse ali atemorizado, mas ele olhou, ele lembrou que ele tinha um Deus. Nós precisamos lembrar, quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem, quando a ansiedade vier, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus e que precisamos lançar sobre Ele, como diz lá Pedro, né? Toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Confie no Senhor, confie na proteção do Senhor, confie no cuidado do Senhor. Sabe que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso refúgio a Ele, para Ele que nós temos que correr. É nele que nós devemos confiar. Em todo o tempo, todos os dias das nossas vidas. Eu gostaria de ler mais uma vez, só um pouquinho, algumas estrofes do hino que nós cantamos, né? A primeira estrofe diz: seguro estou
não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. A segunda estrofe ele diz: abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Em seu poder. Confiemos cada dia mais e mais, e que cada vez mais nós possamos nos lembrar que, como diz a estrofe, no poder de Cristo o Mestre, a minha vida salva está. Do perigo que cercar, não estamos isentos de estarmos aí expostos a alguns perigos, algumas dificuldades desse mundo. Não estamos isentos, não, irmãos. Mas ele diz assim: do perigo que cercar, ele poderá livrar. Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Sempre o poder eterno de Deus sempre susterá as nossas vidas. Sempre estará conosco, porque Ele é fiel. Deus é fiel. E nós precisamos confiar nele todos os dias das nossas vidas, sabendo que Ele é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Confiemos nele todos os dias da nossa vida, tendo a certeza de que a depressão, as angústias, a ansiedade, nada disso é imbatível. Tudo isso pode ser vencido. Tudo isso pode ser vencido confiando em Deus, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Busque o Senhor, não deixe que nada possa te abater. Nada. Confiemos no Senhor todos os dias. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Deus que tudo pode. Nós confiamos naquele que tem todo o poder. Nós confiamos no Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, continue nos guardando, continue nos protegendo, ó Deus, com a Tua mão forte, Senhor, com a Tua mão poderosa, Deus. E nessa hora nós queremos pedir também, ó Deus, o Teu consolo, o Teu conforto para aquelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Mas que também, ó Deus, cada pessoa, ó Deus, que habita nessa cidade e região, ó Deus, possa pensar na necessidade de buscar ao Senhor como refúgio e fortaleza. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja guardando cada um, livrando de todo mal e dando cada dia mais e mais a oportunidade para que eles possam chegar-se a Ti, Senhor. O tempo está se findando, Deus, e que eles possam abrir os seus braços, e que eles possam, Deus, correr para o Senhor enquanto há tempo, que eles possam buscar o Senhor enquanto se pode achar, e que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos fazer o nosso papel de anunciar, de pregar as boas novas de salvação em todo lugar, Senhor, e possamos ser intercessores, que nunca cessemos de orar pela nossa cidade, pelas pessoas que aqui habitam, que aqui residem, ó Deus. Mais uma vez pedimos o Teu consolo e o Teu conforto para todas as famílias, e que o Senhor continue protegendo a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.